Você já teve que falar em público e na hora H você travou, ficou nervoso, ficou com medo, ou então esqueceu tudo que tinha para falar, deu aquele famoso branco? Então fica comigo até o final desse vídeo, que hoje a gente vai falar sobre o medo de falar em público. Olá empreendedora, olá empreendedor, aqui quem está falando é o professor Adriano Pinheiro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal falando sobre empreendedorismo. E hoje nós vamos falar sobre uma das habilidades empreendedoras mais importantes daquele empreendedor, daquela empreendedora que tem sucesso aí na sua vida pessoal e profissional. Eu estou falando de ter que falar em público. Você aí, você tem medo de falar em público? Você fica nervoso? Você sente aquele calafrio, aquele frio na barriga, a orelha quente, as mãos suadas, só em pensar em ter que falar em público? Se você é essa pessoa, coloca aí embaixo nos comentários. Escreve aí se você tem medo de falar em público, ou se você tem pavor de falar em público, ou não, né? Ou se você se dá muito bem se expressando em público. Comenta, deixa os comentários aí, a sua participação é muito importante nesse vídeo. Então, galera, a gente vai falar aqui sobre uma habilidade empreendedora das pessoas que têm sucesso. Galera, é impressionante, se você pegar pessoas que têm sucesso na vida, você vai ver que existem padrões, existem algumas habilidades empreendedoras que essas pessoas têm, que elas desenvolveram, né? Porque a gente aqui vai quebrar muitos paradigmas, né? Aqui nos nossos vídeos, e um deles é esse, de que fulano nasceu com o dom de falar em público, fulano nasceu com o dom da oratória, fulano nasceu com o dom de empreendedorismo, o dom de ser empreendedor, o dom de ser empreendedora. Não, gente, empreendedorismo nós podemos aprender, qualquer pessoa pode aprender, né? Então existem algumas habilidades empreendedoras que você pode desenvolver também, e falar em público é uma delas, né? Eu tive uma experiência não muito agradável com a situação de ter que falar em público. Eu era uma pessoa muito tímida, um jovem muito tímido. E quando eu entrei na faculdade pela primeira vez, eu cheguei com o professor disse assim no primeiro dia de aula: galera, fiquem tranquilos, vocês não vão fazer prova nessa disciplina aqui, vocês vão ter que apresentar um seminário. Mas calma, isso é tudo tranquilo. Vocês vão ter que apresentar só ali no auditório da instituição, e junto com a turma de vocês vão estar as outras duas turmas do curso de administração. Cara, quando o professor falou isso, o frio tomou conta aqui da minha barriga, né? A minha mão começou a ficar suada. Eu não consegui mais prestar atenção na aula nesse dia. Então, quando finalizou a aula, eu cheguei com o professor e disse: professor, eu sou uma pessoa muito tímida. Eu não conseguia nem olhar no olho do professor. Eu sou uma pessoa muito tímida. Eu não consigo falar em público. Eu fico nervoso, eu esqueço, dá branco. Só falta morrer do coração. Por favor, passa uma prova para mim. Aí o que o professor, falando baixinho assim, né? Não olhava nos olhos. O que o professor fez? Ao invés dele me ajudar, o que ele falou? Ele falou assim: não, aqui que é o local de você perder essa timidez. É agora, é aqui. É o local para você errar, é aqui. Só que o professor falou isso, mas ele não me ensinou como falar em público. Eu não sabia falar em público. Eu estava entrando na universidade pela primeira vez, né, com 18 anos, 18 para 19 anos. Então eu não sabia o que fazer. Se ele tivesse me ensinado, com certeza a história teria sido diferente, né? Mas ele não me ensinou. E outra, eu não apresentei o trabalho, ele não passou a prova para mim, e no final dessa história foi que eu reprovei na disciplina, e guardo essa lembrança negativa do professor e da disciplina até hoje, né? Então, quando eu estou com meus alunos, eu sempre falo assim: olha, eu nunca vou fazer com vocês o que fizeram comigo, né? Se eu quero ser um bom professor, eu não posso fazer com os meus alunos o que eu não gostava que faziam comigo, né? Então eu tenho que ser diferente. Então eu vou sempre fazer diferente. Então por isso a gente treina, a gente fala muito sobre como falar em público, né? E se você quiser assistir a um mini curso completo, gratuito, tem o link aí na descrição do vídeo, tá? Você pode clicar, assistir. São 4 videoaulas de um curso que eu vendia
há muitos anos atrás, né, a gente desenvolveu essa técnica e aí a gente vendia na internet. Hoje eu não vendo mais esse curso é gratuito, vocês podem acessar a qualquer momento, assistir, compartilhar, mostrar para a pessoa que você sabe que tem medo de falar em público também. Então, eu desenvolvi uma técnica, gente. Quando eu entrei na universidade pela segunda vez, aí eu já disse, não, agora a história vai ser diferente. Eu tenho que acabar com isso. Então, nesse momento, eu desenvolvi uma das habilidades empreendedoras mais importantes, que é a proatividade. É antecipar a ação. Eu não ia esperar sofrer de novo aquela situação de ter que falar em público e ficar nervoso e quase morrer do coração. Não, eu tinha que resolver esse problema. Então eu tive atitude, eu fui proativo, né? Eu antecipei a ação. E aí eu fui atrás de um curso, fiz o curso de como falar em público e esse curso mudou a minha vida totalmente, né? Mudou tanto que eu virei até vocalista de banda de axé por 10 anos, para vocês terem uma noção. Mas, então, eu acabei desenvolvendo, quando entrei na faculdade pela segunda vez, desenvolvi uma técnica que eu chamo de PCP, é o tripé. O que é um tripé, né? Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui, o meu celular está em um tripé. Se uma das pernas desse tripé falhar, o meu celular vai cair. Então falar em público, gente, é a mesma coisa, é um tripé. Eu vou falar para vocês aqui qual é esse tripé, vou revelar agora esse segredo, mas tem tudo no curso aí, você pode clicar e assistir as videoaulas aí gratuitamente aqui no nosso canal, tá bom? Então quando eu cheguei na faculdade, na segunda, eu já não queria mais nem fazer prova, eu só queria apresentar trabalho, apresentar seminário, por quê? Porque eu estava me aprimorando, né? Então o que acontece, galera? Qual é esse tripé? É o PCP. P de planejamento, C de conhecimento e o P de prática. Esse tripé é infalível. Se uma das três pernas falhar, você vai esquecer o que tem que falar, ou você vai ficar nervoso, ou você vai ter que vai querer fugir, vai ter aquele frio na barriga, a orelha fica quente. Então você precisa ter esse tripé, o PCP. Você precisa ter o primeiro, e nessa ordem, viu, gente? O planejamento, segundo, o conhecimento, e em terceiro, a prática. Tá? O planejamento, o que é? Planejar é você definir o seu objetivo, a meta onde você quer chegar e logo em seguida descrever o que tem que ser feito para chegar nessa meta. Então, se você quer apresentar o seminário, você vai ter que fazer um planejamento. Você vai escrever qual é a sua meta, apresentar bem o seminário sobre o tema empreendedorismo, por exemplo. Então, essa é a sua meta, você já escreveu ali, pega uma folha de caderno mesmo e escreve apresentar com sucesso um seminário com o tema empreendedorismo. Essa é a minha meta. E aí, para chegar nessa meta, apresentar, ter sucesso na apresentação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir qual é o dia da apresentação, dia tal, qual é a hora, qual é o horário da aula, qual é o professor, onde vai ser a apresentação, se eu vou precisar de recursos audiovisuais, de microfone, de data show, né, de tudo isso. Quem vai falar antes de mim, quem vai falar depois, a minha equipe é a primeira, a segunda ou a terceira, qual é a parte do meu tema, quem vai preparar os slides, tudo isso você precisa colocar no papel. Esse é um planejamento. Para facilitar a vida de vocês que estão assistindo aí, eu vou deixar um link aí embaixo na descrição do vídeo para você baixar um PDF onde vai estar ali um planejamento para você. Esse planejamento ele serve para apresentação de seminário na escola, na faculdade, no trabalho, se você for precisar apresentar dados, né, para alguém, para o seu chefe ou para a sua equipe, também você vai poder utilizar esse planejamento. Então vai estar de presente para vocês aí na descrição do vídeo esse arquivo com planejamento. Então é o primeiro passo, a primeira perna do tripé, é o P de planejamento, definir a tua meta, apresentação de sucesso de empreendedorismo e o que tem que ser feito, escreve embaixo tudo o que tem que ser feito, lista as ações que você tem que fazer para atingir aquela tua meta. O segundo passo é o conhecimento. Se você não tiver conhecimento, propriedade do que você está falando, você vai ficar nervoso, você vai ficar com medo de falar.
porque você vai ter medo de estar falando alguma besteira, ou você vai ter medo de alguém perguntar, fazer alguma pergunta para você e você não souber responder, né? Se você quer saber como sair dessa situação, aí assiste o curso, o mini curso que está aí embaixo, que lá eu explico tudo direitinho como é que você faz para sair dessa situação de alguém lhe fizer uma pergunta e você não souber a resposta naquele momento, tá? Também você precisa ter então essa segunda perna, o conhecimento. E como é que a gente adquire o conhecimento? Galera, quando eu fiz a faculdade de Direito, eu tive um professor que ele passou somente em 14 concursos públicos. 14, não foi um, nem dois, nem três, nem quatro. Foram 14 concursos públicos. Então eu cheguei com esse meu professor e aí eu perguntei para ele, professor, como é que o senhor fez para isso? Aí ele me falou, cara, não tem segredo, não tem segredo. O segredo é a repetição. É você repetir e repetir. Então, quando ele me falou isso, eu fui estudar, né? E eu descobri que nós temos no nosso cérebro uma parte do cérebro chamada hipocampo. Essa parte do cérebro ela é responsável pela memória de curto prazo, né? Então, tudo que você está vendo naquele momento, né? naquela ocasião ali, está sendo gravado na memória de curto prazo. É como se fosse a memória RAM do nosso computador. Por exemplo, você ligou o seu computador, abriu um documento ali de Word e você está digitando, aí você não salvou e desligou o seu computador. Aquela era uma memória de curto prazo, estava salvo enquanto estava ali ligado, né? Você não salvou, não gravou no HD, e aí você desligou o computador. Quando você liga novamente, aquela informação não está mais ali. Então o hipocampo ele é a mesma coisa, ele é responsável por guardar a nossa memória por um curto período de tempo, né? E aí é quando você, por exemplo, está assistindo uma aula, você assistiu aquela aula e aí você está assistindo aquela aula com a maior atenção possível, mas você saiu dali da sua escola ou da faculdade, né? Quando você saiu, você tenta lembrar de tudo, você já não consegue mais, porque o hipocampo ele guarda a informação por um curto período de tempo. E aí, existe uma outra parte do nosso cérebro chamada córtex cerebral, que é onde é o responsável por armazenar as informações de longo prazo, né? Então, por exemplo, eu faço um exercício agora, feche os olhos e tente se lembrar, tente ver qual é a sua lembrança mais antiga que você tem. Eu tenho uma, quase bebê ainda, eu lembro que eu ganhei aí um velocípede, né? E eu lembro da hora que eu vi aquele velocípede, né? Eu criancinha ainda, eu lembro disso, porque essa imagem eu repeti tanto durante a minha vida que ela está guardada no córtex cerebral. É como se fosse o HD do computador, que você salva ali e você pode ligar e desligar o computador, essa informação sempre vai estar lá. Então, córtex cerebral. E como é que eu faço para guardar a informação? Pegar a informação do hipocampo, da memória de curto prazo, fazer ela passar para o córtex cerebral. O segredo é a repetição. Então repete, repete, repete. Se você tem uma parte do tema para você apresentar, repete, repete, repete aquilo. Chega com o teu pai, deixa eu te apresentar a minha parte do meu trabalho que eu vou apresentar tal dia. Fala pro teu pai, depois repete para tua mãe, repete pro teu irmão, repete para tua irmã, repete para tua esposa, repete pro teu esposo, repete pro teu filho, para tua filha, repete para todo mundo. Aí você vai repetindo e até o que vai acontecer? Você vai acabar fazendo com que essa informação saia do hipocampo e vá para o córtex cerebral, tá? Então aí você vai adquirir o que? O conhecimento. E aí vem o terceiro tripé, né? Que é a parte da prática. A gente tem medo, sente medo do que a gente não conhece, do desconhecido. Então se você não tem a prática de ir lá para frente, falar na frente das pessoas, você vai sentir medo ao ter que se colocar naquela situação. Então você tem que ir. A hora de errar é agora, né? Enquanto você não começar a errar, né, você não vai praticar. Então você tem que praticar, você tem que apresentar
pede para apresentar na frente da tua família primeiro, depois apresenta para os teus amigos e vai perdendo assim essa vergonha, vai para frente. Você precisa dar o primeiro passo, precisa ir, precisa errar. E aí com esse tripé, planejar, você já planejou, com o conhecimento, você já tem o conhecimento e com a prática, você com certeza vai ter sucesso na sua apresentação. E eu volto a falar, né? Se você quer assistir um mini curso completo de um curso que eu tinha aí, que eu vendia na internet, é só clicar aí embaixo. Galera, se o que eu estou falando para você aqui faz sentido, então eu vou pedir para você, a única coisa que eu peço é que você se inscreva aí nesse botão vermelho que está aí embaixo, se inscreve no nosso canal, convida a tua família, teus amigos a se inscreverem aqui no canal, que a gente vai falar muito sobre habilidades empreendedoras, vai falar muito sobre empreendedorismo. Deixa o like se você gostou dessas informações aí também, né? Aciona o sininho das notificações do nosso canal e vai ser um prazer sempre ter vocês aqui com a gente no canal do professor Adriano Pinheiro falando sobre empreendedorismo. Eu não vou sossegar enquanto eu não conseguir mudar a ideia de muita gente sobre o empreendedorismo. Empreendedorismo não é só montar empresa. Você também pode ser empreendedor e o empreendedorismo começa primeiro dentro de você. Intraempreendedorismo, primeiro é dentro de você, aprendendo habilidades empreendedoras de pessoas que têm sucesso na vida. E aí depois, se você quiser, você abre aí a sua empresa, abre o seu próprio negócio, que é uma outra forma de empreendedorismo. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje. Quero agradecer aqui a você que assistiu, né, todo esse vídeo. Muito obrigado. Não esquece de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com todo mundo aí. Deixe seu like, deixe seu comentário aqui se você gostou ou não, né, desse conteúdo. E a gente vai estar sempre por aqui lançando vídeos novos sobre empreendedorismo para vocês. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!